Capítulo 4, os judeus cativos. Houve 3 levas de cativos para a Babilônia. A primeira leva foi no tempo do rei Jeoaquim, segundo Reis 24:1. O texto citado não fala de pessoas, de objetos que teriam sido levados para a Babilônia. Porém, o mesmo fato é narrado em 2 Crônicas 36, versículos 6 e 7, onde fala da intenção que Nabucodonosor teve de levar Jeoaquim cativo para a Babilônia, e fala de vasos que foram levados. Também Daniel nos fornece alguns detalhes sobre essa invasão de Nabucodonosor. Então, essa primeira invasão, tem alguns historiadores que consideram até que não houve cativos, mas nós sabemos que teve cativo, já que Daniel, no 2º ano de Nabucodonosor, ele já está lá na Babilônia. Daniel capítulo 2. A primeira leva. Daniel foi cativo nessa primeira investida de Nabucodonosor. Chegamos a esta conclusão quando observamos que a segunda leva ocorreu no 8º ano de Nabucodonosor, que é 597. E Daniel já estava em Babilônia no 2º ano deste rei, quando ele teve a revelação dos reinos dos homens e do seu destino, a revelação da estátua, simbolizada em uma estátua. Nessa leva foram cativos os judeus da linhagem real e dos nobres. Isso era normal, né? Muitos povos escravizavam e eles falavam, olha, aqueles que têm uma determinada inteligência nesse povo, nós vamos aproveitar para absorver essa inteligência, porque muitos povos tinham desenvolvido, às vezes, né, ou um relógio de sol, ou uma forma de invadir uma cidade, né? Diz a história que Alexandre Magno, cada cidade que ele invadia e dominava, ele levava cientistas e filósofos gregos com ele para, dominando a cidade, eles absorverem todo tipo de conhecimento que havia na cidade. Quando ele dominou a Pérsia, ele não quis destruir a Pérsia, na verdade ele queria absorver o conhecimento persa, porque principalmente Dario, ele era chamado Dario Grande, ele tinha feito grandes edificações, tá bom? Na Pérsia, e era um homem que tinha desenvolvido muitas técnicas científicas da época, rústicas para hoje, mas na época científicas. Então muitos povos faziam isso. Vamos pegar os nobres e vamos assimilar o conhecimento deles. Destes nobres, quem mais se destacou foi Daniel, que recebeu o nome de Beltesazar, Ananias, que recebeu o nome de Sadraque, Misael, que recebeu o nome de Mesaque, e Azarias, que recebeu o nome de Abdenego. Bom, Daniel, que recebe o nome de Beltesazar, os nomes das divindades dos povos eram colocados nos povos dominados. Então, Daniel já recebeu um nome ligado a essa divindade babilônica, que era Bel. Esta leva ocorreu no ano 3º do reinado de Jeoaquim, filho de Josias. Jeremias havia avisado Jeoaquim deste mal que viria sobre ele. A data mais aceita para esta leva é 605 a.C., no ano 4º de Joaquim. Jeremias anunciou que o cativeiro seria de 70 anos, tá bom? Então, essa foi a primeira leva em que Daniel foi levado cativo. Número 2, a segunda leva. Nabucodonosor já estava reinando há 8 anos, quando resolveu fazer outra investida contra Judá. Nesta época, Ezequiel foi chamado e prevê o cerco de Jerusalém. Ou seja, na primeira leva, Ezequiel ainda não tinha sido chamado como profeta. Jeremias, Daniel e Ezequiel, eles foram contemporâneos, né? Talvez eles tenham se conhecido, principalmente Daniel, se ele saiu de Canaã com 15, 20 anos, então talvez ele tenha conhecido Jeremias, e talvez também até Ezequiel. Na Babilônia, com certeza, Ezequiel vai conhecer ou ouvir falar de Daniel, porque ele vai citar no seu livro. Desta vez, Nabucodonosor só deixou o povo pobre. Ou seja, a questão de mão de obra era algo importante também para os impérios, né? Mão de obra escrava.
era mão de obra gratuita, então eles só tinham que alimentar esses povos. Quem adoecesse poderia morrer, mas eles queriam era mão de obra escrava. E como eu já falei, diz a história que Nabucodonosor colocou os israelitas para reconstruírem a Torre de Babel. Ezequiel, ao que tudo indica, foi levado cativo nessa época. Nabucodonosor colocou Matatias, tio de Joaquim, como rei, e lhe chamou de Zedequias. Quando aconteceu esta leva, Jeremias teve a visão de 2 cestos de figo. Nesta visão foi revelada a terceira leva. Tá bom? E aí ele diz que esses cestos de figos, né, eram como que figos de verão, ou seja, o juízo estava próximo. Né? Por quê? A primeira leva ainda não foi um juízo sobre Jerusalém. E nem essa segunda leva. Na verdade, foi para o povo que foi levado cativo. Mas Jerusalém só será destruída na terceira leva. A terceira leva. Zedequias rebelou-se contra Nabucodonosor e este veio contra Jerusalém no ano 9º de Zedequias. A cidade foi tomada no ano 11º de Zedequias, logo no ano 586. Nabucodonosor deu ordem para que não ferissem a Jeremias. O rei Zedequias viu seus filhos serem degolados e depois furaram-lhe os olhos. Desta vez a destruição foi completa. A casa do Senhor foi queimada e saqueada. Irmãos, não é impossível, vou colocar uma hipótese aqui. Não é impossível que Daniel tivesse influenciado Nabucodonosor para que ele não prendesse Jeremias. Nessa época, Daniel já é uma pessoa muito respeitada na Babilônia, porque desde o 2º ano de Nabucodonosor, Daniel interpretou aquele sonho, né, da estátua. Então Daniel era uma pessoa muito respeitada. Então existem histórias judaicas, tá, ok, que fala de Daniel influenciando os imperadores. Por exemplo, quando nós falarmos da queda da Babilônia, segundo a história, Daniel teria ido ao encontro de Ciro e apresentado a ele a profecia de Isaías. E isso teria colaborado para que Ciro também tratasse Daniel com muito respeito. O motivo... já vai acabar, né? Não, eu quero fazer uma pergunta. Era assim, que depois da terceira leva, Israel não teve mais rei até os dias de hoje, porque os macabeus, vocês já ouviram falar nos macabeus, aquele grupo de sacerdotes que conseguiu livrar Israel do domínio grego, é um período um pouco mais à frente. Eles chegaram a se intitular reis quando eles venceram os gregos, mas eles eram sacerdotes, eles não deveriam ter se intitulado reis, eles deveriam ter procurado os descendentes de Davi e intitulá-los rei. Haviam os descendentes de Davi? Haviam-se no Novo Testamento, nós sabemos, de José, né? Tá ok? Mas eles, como sacerdotes, se intitularam reis. Mas, na verdade, Israel, podemos considerar que Zedequias foi o último rei descendente de Davi a realmente assentar-se no trono. O próximo será Jesus, porque está para vir um rei aí que, na verdade, é o anticristo. Ele provavelmente não será da tribo de Judá. Estou colocando provavelmente porque é hipótese, tá ok? Alguns consideram que ele seria até da tribo de Dan, porque na profecia de Jacó, Dan foi comparado a uma serpente, tá bom? Então, não será... Então, eles não tiveram mais reis, tá ok? Prosseguindo, número 4, o motivo do povo ir cativo. Está em Jeremias 2:21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? E no Salmo 137, eles falam da lembrança de Canaã. É um salmo muito triste e cabe aqui uma explicação. O Salmo 137, as pessoas falam, por que tem aquele texto horrível, né? Deus mandando bater com os filhos dos babilônios contra as pedras. Não é Deus que está mandando, são os israelitas revoltados lá na Babilônia, que os babilônios pedem para eles cantar um dos louvores, né, lá de Sião. Eles falam, não vamos cantar louvores nenhum, né? Ainda fazem um cântico dizendo, feliz aqueles que derrotar os babilônios e der com seus filhos
sobre as pedras. Então não é Deus falando, são os israelitas falando.